Capítulo 5 O perfil dos envolvidos. Marcelo, então, envolvido pelas sutis sugestões do mundo invisível e pelas tendências internas de sua personalidade, passou a colocar seu plano em ação, buscando acercar-se das 3 colegas de trabalho, tomando o cuidado necessário para que tal postura não levantasse suspeitas. Iniciou sua ação pelo oferecimento de pequenos favores que pudessem ressaltar a gentileza masculina na atenção com que homenageia o sexo oposto. Um oferecimento de café, um favor com documentos que se achavam em lugar indevido, a possibilidade de solicitar a opinião de alguma delas para suas dúvidas como profissional em certo caso mais espinhoso. Tudo isso passou a ser uma conduta bem medida do advogado para que, de uma forma ou de outra, as suas 3 colegas pudessem ir sendo conquistadas. Marcelo não tinha interesse em envolver-se efetivamente com elas. Seu desejo era estreitar os laços de amizade para que, contando com a inclinação das 3 para seu lado, no momento adequado, desse o golpe fatal sobre a posição de Leandro. As 3 companheiras de tarefas jurídicas eram independentes nas suas atividades, cada uma delas contando com uma sala separada, seus processos e clientes, de maneira que não tinham uma comunicação muito íntima que pudesse, logo de início, identificar em Marcelo uma mudança radical de comportamento, indício de estratégia. Letícia era, dentre as 3, a mais antiga no escritório. Tinha uma personalidade carente por dentro, com aparência exterior de absoluta segurança. Profissionalmente era competente e sabia que precisava demonstrar seus atributos de inteligência a fim de que pudesse se manter naquela estrutura tão competitiva. E se sua vida de trabalho era marcada pela corrida atrás do sucesso e das vitórias no fórum, sua vida afetiva estava ferida pela infelicidade e pela solidão, já que sua postura exterior de sólida segurança e opinião inflexível acabava por afastar qualquer possível pretendente que, diante de seu caráter forte e quase másculo em certas coisas, preferia cercar-se de mulheres menos firmes e aparentemente autossuficientes. Isso deixava Letícia extremamente aflita porquanto as suas ânsias e buscas conflitavam na área do coração, tornando difícil conciliar o seu caráter determinado e seguro com a necessidade de se demonstrar dócil e insegura para não assustar os possíveis interessados. Se ela conseguia fazer esse joguinho por algum tempo, sempre chegava o dia em que a encenação acabava, ocasião em que, nas discussões e nas divergências de opinião, sempre se revelava diante do interlocutor, espantado com suas maneiras que não admitiam a derrota nos argumentos. Quando se dava conta de que se deixara atrair por essa personalidade vulcânica, estimulada pela necessidade de sobrevivência em um meio extremamente marcado pela liderança masculina, como era o escritório onde trabalhava, tinha que amargar o arrependimento pelo descontrole, encontrando novamente a solidão em decorrência do afastamento do interessado. Camila, a segunda colega de trabalho, era bem diferente de Letícia. Das 3, era a mais bonita e, dessa forma, havia aprendido a usar sua aparência como um instrumento para conseguir mais facilmente tudo quanto desejava. Graças a tal argumento, identificar a fragilidade masculina, sempre atraída pela estética e pelas formas, a cercá-la de gentilezas e galanteios, que ela aceitava ou desprezava, segundo suas necessidades imediatas ou conveniências. Por esse motivo,
Camila costumava alternar seu procedimento, temperando a necessidade de se fazer frágil com a de se manter astuta e esperta nas horas em que tais qualificações se fizessem emergentes para sua sobrevivência. Camila se fazia passar muitas vezes por ingênua, burrinha ou tola, para que isso fosse mais um trunfo em suas estratégias do que um defeito natural de sua personalidade. Como se pode perceber, essa segunda advogada não tinha problemas afetivos que envolvessem solidão ou frustrações de tal natureza, por falta de pretendentes. No entanto, suas dores íntimas eram tão grandes ou maiores do que as de Letícia, já que, por causa de sua aparência, nunca podia saber se os homens a procuravam por gostarem dela ou por desejarem seu corpo. Acostumada ao meio social onde as aparências eram usadas como armas de sedução, muito mais do que como primeiro passo para o aprofundamento do conhecimento recíproco e o estabelecimento de um processo de envolvimento sadio, Camila via-se às voltas com constantes assédios de homens de todos os tipos, os quais, sabia ela, em sua maioria, desejavam apenas uma noitada prazerosa e nada mais. Em face de tais peculiaridades, ela adestrou-se no jogo de se fazer de desentendida, fingindo aceitar as atenções masculinas, mas não se deixando conduzir por elas. Com isso, mantinha os homens interessados e, dominando o mercado afetivo que se notabilizava pelo excesso de procura, selecionava os mais bonitos e atraentes para se permitir as aventuras de algumas horas, sem os compromissos que poderiam durar para sempre. No fundo, Camila tinha medo de se apaixonar por alguém que não representasse um companheiro sincero e confiável, uma vez que, na ordem dos relacionamentos, a maioria só desejava encontro fácil, fortuito e rápido, e, ainda que todos tivessem o mesmo discurso de homem sozinho e em busca da companheira certa, isso só durava enquanto estavam empenhados em conduzir a moça pretendida para a intimidade do leito. Logo depois que isso acontecia, perdiam a sensibilidade aparente que demonstravam antes e se tornavam grosseiros e frios, até mesmo rudes, colocando os limites daquele encontro afetivo de momentos antes, como a dizer que não desejavam nada mais sério, não queriam se amarrar em ninguém, que havia sido curtição e prazer físico, apenas. Assim, Camila, sendo bonita e requisitada por muitos, sofria mais que a pobre Letícia, sempre buscando algum interessado em preencher-lhe o vazio interior. Por fim, restava a Sílvia, a terceira das colegas de escritório de Marcelo. Sem sombra de dúvidas, era a mais experiente dentre todas elas. Em suas relações profissionais, mantinha a marca da integridade e da competência, tanto quanto as suas amigas. Aliás, essa fachada era um dos sinais contraditórios, nela e na maioria das pessoas não autênticas. São limpas durante a luz do dia e enlameadas assim que escurece. São éticas durante o horário de trabalho e pervertidas durante os demais períodos. São moralistas em público, mas são devassas e degeneradas na intimidade da vida privada. Essa marca se encontrava perigosamente em Sílvia. Sem contar com os atributos de beleza naturais em Camila, que, por óbvios motivos, invejava e odiava, Sílvia sabia defender-se com os recursos da beleza artificial, desenvolvendo trejeitos e usando produtos que realçavam suas menos exuberantes possibilidades. Os homens são os idiotas. Nas mulheres, eles se encantam com o que não estão vendo, com o que imaginam, e quando, por fim, chegam no momento tão esperado da intimidade,
estão tão loucos e ansiosos, além do fato de o ambiente ser, em geral, tão pouco iluminado, que a perfeição ou a beleza exuberante é o que menos lhes importa. Depois que acaba, cada um vai para o seu lado mesmo e a vida continua. Era a teoria da vivida Sílvia. No entanto, essa maneira astuta e quase vil era bem escondida por uma postura séria e que demonstrava até uma certa timidez. Sílvia era a única casada das três, o que não passava de um mero detalhe no universo de seu caráter pouco elevado. Seu marido, outro advogado, trilhava a vida pela mesma estrada de irresponsabilidade afetiva, mantendo a união como uma fachada para parecerem felizes e dividirem despesas, aproveitando-se um do outro nas horas em que suas agendas, para encontros clandestinos, estavam vazias de diferentes emoções. Entre eles, havia essa combinação tácita de que podiam fazer tudo o que desejassem, desde que mantivessem a discrição, e o outro não se inteirasse das loucuras cometidas na infidelidade consentida, mas não conhecida. E assim, Sílvia vivia de aventura em aventura, fosse com colegas de profissão que se apresentassem convenientes e interessantes, fosse com ex-clientes, aflitos e carentes, em posição de destaque ou como forma de comemoração pela vitória da causa, no ambiente do fórum. Sílvia, no entanto, não era muito exigente em questão de envolvimentos físicos. Bastava que seus olhos se vissem agradados para que suas estratégias para a sedução fossem colocadas em ação. No entanto, sabia ser interessante durante o envolvimento e tornar-se fria logo a seguir, a fim de não criar enroscos e problemas desagradáveis com parceiros que a desejassem amarrar ao coração. Sílvia estava vacinada contra a sensibilidade, adestramento esse que se dera ao longo de sua juventude nas inúmeras decepções amorosas, traições recebidas, envolvimentos superficiais e sem seriedade, que, constantemente vividos, acabaram abrindo em sua alma a brecha do desencanto e da descrença no romantismo. Para ela, o amor romântico era uma coisa de filme, para fazer chorar as solitárias e frustradas. Ela não desejava o sentimento limpo, que aceitara trocar pela sensação confusa dos hormônios em ebulição. Nem seu casamento representava a expressão do sentimento sincero, tratando-se mais de um acordo de interesses entre os cônjuges envolvidos. No fundo, Sílvia era a mais astuta e a mais infeliz das três, porque precisava lutar para iludir os homens a respeito de um corpo interessante que não possuía, precisava saber ser inteligente para conquistar e, depois, não podia facilitar as coisas para não se ver amarrada a um relacionamento íntimo que lhe pesaria na liberdade de agir. Por isso, a maioria de suas conquistas e aventuras se dava com homens igualmente casados, recurso que ela escolhera para livrar-se da condição difícil do compromisso e da paixão que surgem com mais facilidade no coração dos descomprometidos. Ela sentia medo de se envolver novamente com um amor sincero que a tornaria fraca diante dos olhares masculinos, pelo menos do homem a quem se dedicasse, conflitando com a necessidade de se manter forte no meio profissional onde se movia. Esse seu caráter volúvel e volátil fazia com que Sílvia se desentendesse facilmente consigo própria, estando em luta constante entre o desejo físico que a dominava e a fome afetiva que a consumia. Por óbvios motivos, Sílvia era mais perturbada espiritualmente,
dominada pelos instintos sexuais inferiores, a se permitir as cirandas da intimidade sem a proteção da afetividade sincera, o que a tornava extremamente vulnerável às perturbações espirituais que se fixam sempre nas áreas de maior fragilidade do caráter. Como você pode perceber, então, querido leitor, a situação das três era intimamente muito complexa, ainda que, exteriormente, se apresentassem com belas roupas, excelentes posturas profissionais, seriedade a toda prova, competência e delicadeza de trato. Sem o preparo psicológico para enfrentar um desafio tão grande, lá encontramos Marcelo, ingênuo e convencido de que poderia colocar no seu bolso as três colegas de trabalho, na visão estrábica do indivíduo imaturo, que se considera o mais inteligente, o mais bonito e o mais astuto, como um narciso admirar apenas a si mesmo, perigosamente vaidoso e carente, esperando se fazer admirado, sem notar que a fonte cristalina o espera para afogá-lo, consumindo-o por inteiro. Ao lado de todos eles, você pode imaginar como era o ambiente espiritual desse escritório de advocacia, onde vivenciavam estas experiências. Se o inferno existisse, o local onde tudo isso estava acontecendo era comparável a seu posto avançado na superfície da terra. As entidades que ali se mantinham dominantes traziam consigo as marcas iguais ou pioradas dos defeitos íntimos dos próprios encarnados. Arrogância, astúcia, petulância, maldade, cinismo, depravação, viciosidade correspondiam às características dos inúmeros espíritos perturbadores que ali se acumulavam, transformando o ambiente magnético daquele local de trabalho em um pardieiro da pior espécie. E o mais interessante era o fato de que, tanto quanto no plano físico, onde as coisas eram muito limpas e organizadas pelo padrão da aparência, para atrair os incautos, no plano espiritual o escritório se estendia, prestando serviços aos clientes que ali se apresentassem, procurando solução para suas pendências. Assim, na atmosfera invisível, o escritório também era marcado por uma estrutura degenerada que comportava atendentes, funcionários internos e advogados, preparados para defender a causa daquele que buscasse seus serviços. Naturalmente que a natureza de tais tarefas não correspondia àquela que era objeto das causas humanas. Lá, inúmeras entidades revoltadas se alistavam para contratar a atenção dos espíritos perversos, que eram consultados na condição de planejadores das trevas, a fim de se estabelecer em processos de perseguição pessoal, o que levava tais espíritos, inferiorizados no caráter, mas poderosamente inteligentes, a examinarem a questão do interessado, avaliar os pontos fracos de suas vítimas e, então, elaborar um plano de ataque que viesse a lhes atingir direta ou indiretamente. Tal elaboração era minuciosa e não tinha em mente tão somente aqueles que se visava prejudicar de pronto. Muitas vezes, acostumados com astúcia e malícia, desenvolvidas na atividade profissional que lhes havia marcado a passagem pela terra, ali, advogados corruptos, magistrados venais, políticos indecentes, se congregavam em uma sociedade cuja finalidade era a continuidade de seus planos e estratégias no lado invisível da vida. A estrutura espiritual desse grupo de entidades se vinculava à organização mais ampla, onde encontramos nossas personagens Juvenal e Gabriel, conversando com o chefe,
à espera das ordens de seu presidente. Por isso, os espíritos planejadores que trabalhavam naquele ambiente astral, que correspondia ao escritório físico, podiam contar com os recursos de perseguição que seriam acionados assim que houvesse o acordo de interesses entre os que chegavam pedindo ajuda profissional e a estrutura trevosa que os atendia. Uma vez acertados os detalhes, os empregados da organização saíam no cumprimento do planejado, indo solicitar da organização o fornecimento de trabalhadores para o início do processo de perturbação de algum encarnado sobre o qual se voltava a atenção das entidades que o desejavam atingir. Na organização encontravam, em maior número, os espíritos aptos para ajudarem, hipnotizados por inteligências mais poderosas, a fim de que obedecessem cegamente aos processos de obsessão a que seriam atrelados. Em geral, como pode entender o leitor, esse era o preço cobrado pelo escritório daqueles que procuravam seus serviços escusos. O interessado seria atendido, mas se comprometia a servir a organização nas outras atividades que seriam desenvolvidas em outros processos obsessivos. Da mesma maneira que atendia as entidades maldosas e ignorantes, que, revoltadas, desejavam espalhar o mal sobre a vida de encarnados que não lhes fossem simpáticos, esta estrutura, que se alicerçara sobre o escritório físico de Alberto e Ramos, também era incumbida de auxiliar estes seus dois representantes encarnados na solução dos problemas mais graves, fazendo com que suas ideias fossem semeadas com sugestões sutis e eficazes, ainda que ilícitas, para que se contornassem os problemas, se comprassem autoridades, se exercessem pressões, chantagens sutis ou declaradas, negociando soluções que visassem atender às emergentes questões de seus clientes comprometidos no mundo físico. Alberto e Ramos, dessa forma, possuíam, além dos ajudantes encarnados representados pelos profissionais de sua equipe, um grupo de espíritos perversos que se ligava a eles pelos laços sutis do pensamento, fazendo com que acabassem conectados constantemente às fontes escuras de onde as tramóias poderiam ser urdidas e, à luz das normas, à luz do direito, encontrarem formas de fugir da estrada da verdade através dos atalhos das conveniências. Era por isso que, entre as entidades que prestavam serviço no malfadado escritório espiritual, inúmeros representantes das diversas áreas de atuação se consorciavam, trazendo sempre a mesma marca da inclinação e da viciação na fraude, na violência ao direito e na construção de soluções que se fundamentavam em outras bases que não a dos princípios e dos valores elevados. Essa referida sucursal umbralina possuía em seus quadros entidades que, como já se falou, haviam envergado na vida física a toga de magistrados corrompidos pelos interesses materiais, hábeis na construção de soluções imediatistas e na distorção dos cânones para atender aos interesses que lhes parecessem mais convenientes. Outras entidades escuras haviam sido, quando encarnadas, fiscais venais, delegados corruptos, autoridades públicas que se haviam esmerado na prática de atos espúrios bem ocultados pela fumaça da integridade. Dessa forma, se o escritório materializado no mundo dos vivos era muito procurado em face de ser muito afamado, competente e organizado, você pode imaginar o tamanho da clientela que havia no mundo dos chamados mortos,
desejando valer-se dos serviços daquela malta de bandidos espirituais para a concretização de seus intentos persecutórios vingativos. Inúmeros espíritos revoltados batiam as portas desse ambiente pestilento, buscando interceder por seus parentes na terra, feridos por perseguições no ambiente de trabalho, por chefes arrogantes que os humilhavam, tratados sem consideração nos diversos serviços públicos do mundo. Compareciam, então, a pedir a abertura de processos de perseguição específicos contra os patrões arrogantes que faziam sofrer seus filhos, contra os superiores mesquinhos que maltratavam seus afetos desprotegidos da sua presença, contra os profissionais indiferentes que não se ocupavam dos casos que tinham sob seus cuidados. É verdade que estes desencarnados, por amor aos que haviam deixado no mundo, tentavam ajudá-los de alguma forma. No entanto, não possuíam entendimento nem elevação para compreender que não se pode ajudar alguém prejudicando o outrem. Traziam o espírito viciado nos velhos processos de vingança e, por esse motivo, alistavam-se entre aqueles que promoviam tais pedidos a organizações ou suas filiais, como era aquele departamento de maldades, com a finalidade de responderem com a mesma violência à agressão que viam seus entes queridos suportarem. Acabariam vítimas do mal que estavam contratando, porquanto a ele ficariam imantados, e, mais cedo ou mais tarde, submetidos a tratamentos hipnóticos, se transformariam igualmente em zumbis, que seriam empregados nas perturbações de outros tantos invigilantes do mundo. Por isso, queridos leitores, jamais se permitam enveredar por um caminho inferior ou negativo, seja em comportamento, em pensamento ou em sentimento, porque, ao tocar o mal, todos nos manchamos com ele, nódoa essa que precisará ser tirada por nós mesmos, mas que, em face dos efeitos que produz nos outros, pode nos custar, nos procedimentos de limpeza, muito mais do que nos custou quando resolvemos nos sujar com ela. E entre a criação de estratégias para atender a fila dos clientes espirituais e a intuição negativa destinada aos mais importantes integrantes daquele escritório material, as rotinas dos encarnados e dos desencarnados prosseguiam pelos caminhos tortuosos através dos quais os espíritos ignorantes, tanto quanto os homens e as mulheres, vão criando espinhos para si mesmos, a fim de que descubram como são dolorosos e inconvenientes dos aprendizados que a vida propicia a todo mundo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.